boa tarde. Começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. Bom, nesse primeiro bloco eu vou conversar com o líder do governo na Assembleia, Luiz Tchê. Eu vou falar o seguinte, olha, que existe uma conta difícil de entender na política e na contabilidade pública. Ontem, os deputados Wagner Calegari e Roberto Duarte trouxeram ao plenário da Assembleia Legislativa uma informação que enfraquece o discurso oficial a respeito de crise. A informação pode ser explicada da seguinte forma, vou tentar ser o mais simples possível. Nos primeiros 4 meses do ano, a receita total do Estado, ou seja, o tanto que entrou de dinheiro nos cofres do governo do Estado, foi 1,7 bilhão de reais. O que o governo estava prevendo que entrasse nesse período era de 1,4 bilhão, ou seja, quanto foi gasto. E eu digo o seguinte, quanto que foi gasto nesse período? De acordo com os parlamentares, foi 997 milhões. Fazendo uma conta de diminuir básica, sobra um saldo positivo de 781 milhões de reais. Por que o governo resiste em disponibilizar esse dinheiro no mercado regional? O assunto, como eu disse, já está no parlamento e eu repito a pergunta para o líder do governo, Luiz Tchê. Deputado, essa denúncia, eu entendo assim dessa forma, que os deputados fizeram ontem, não lhe incomodou, não? Isso, o senhor, que já foi um empresário, sabe da importância do governo manter aquecida a economia na nossa região, isso não lhe incomodou? Então, primeiro eu quero aqui agradecer mais uma vez a TV Gazeta, parabenizar pelo programa e dar uma boa tarde aos telespectadores que estão nos assistindo e dizer que eu estava na sessão de ontem e algumas informações que a gente tem da dificuldade que vem se passando, a crise instalada no Brasil e não diferente aqui no nosso estado. O governo está passando por alguns ajustes. Os valores apresentados pelos colegas Calegari e Roberto, muito se diz de convênios ainda que ficaram no governo passado. Muitos convênios, muitos empréstimos. E o governo está adequando alguns convênios, né, com a nossa realidade para poder trabalhar esses recursos que estão em caixa. A gente vê, e na Assembleia Legislativa a gente tem ouvido que o governo está parado, as coisas estão paradas, não é diferente do governo federal. Tá todo o país está numa dificuldade. A folha de pagamento do nosso estado hoje gira em torno de 240 milhões. Então, se você pegar a folha de pagamento, só a folha de pagamento de janeiro até o mês de abril, nós estamos falando de 1 bilhão de reais. E mais o déficit do Acre Previdência, mais 40. Não, sem contar dos déficits, sem contar de outras despesas da máquina, enfim. Logicamente que o governo Gladys Cameli, bem intencionado que está correndo atrás, a gente está discutindo, ele tem viajado bastante, inclusive, e eu tenho dito para ele que se ele viajar e conseguir negociar a dívida do Estado e trazer mais recursos para o Estado, ele já vai... Não, e viajar é uma coisa que o nosso governador está entendendo bem, né, líder? Mas agora, Tchê, essa conta que os deputados fizeram, está errada? Não, a princípio ela está certa, mas os recursos, faltou dizer que muitos recursos é de convênios. E o dinheiro de convênio custa caro. O dinheiro de convênio não é um dinheiro barato. Só para você ter uma noção, então, o Estado deve hoje 3 bilhões e 700 milhões de empréstimos. Nós temos total no Estado 35 empréstimos. 30 empréstimos com a nossa moeda e 5 empréstimos em dólares. Nós pagamos até hoje 1,5 bi de juros. E a previsão até terminar os empréstimos, mas são mais 1,8 bi de juros. Eu estou dizendo aí, se a gente pegar uma população que chega hoje a 869 mil pessoas no nosso estado, eu estou dizendo que cada criano, quem está nascendo na maternidade hoje, ele já tem um débito na conta dele de R$ 3.500. Agora, correto, acho que essa sua explanação está correta. Agora, essa contabilidade que os deputados trouxeram é um dinheirinho, digamos assim, mais simples, ele está numa gaveta mais fácil de abrir. Por que o governo não abre e paga as contas que tem para poder fazer circular abre licitação, não estão se fazendo nem licitação. Eu inclusive, na conversa que nós tivemos com os técnicos do governo,
né, a gente tem colocado essa questão do ajuste, ou da reforma, ou da alteração, como as pessoas querem entender, e a gente poder fazer, de realizar, para poder a máquina andar. O que nós precisamos fazer? É sair dessa agenda política, descer desse palanque e a gente começar a construir uma agenda institucional, né, uma pauta positiva para o governo do Estado. Que ainda não tem, né, Tchê? Que ainda não tem, mas acredito que depois dessa alteração, desse ajuste da reforma, ela terá. Um dos pontos mais polêmicos, se é que eu posso dizer assim, você falou a respeito da reforma, se referindo à reforma administrativa do governo do Acre, um dos pontos mais polêmicos, e é polêmico, porque, de certa forma, estraçalha o discurso do Gladson Cameli, que fez na campanha, de fazer uma gestão enxuta e tal, foi em relação aos cargos comissionados, a criação de 450 cargos comissionados. Eu diria que foi um erro do governo Gladson Cameli, porque se ele tivesse ouvido o deputado Flaviano Melo, por exemplo, Flaviano lá atrás tinha falado, olha, foi um corte muito radical que você fez. Você não vai conseguir administrar a gestão administrativa e política dessa forma. Não deu outra. Teve que rever. Eu concordo, inclusive, só para a gente fazer um parâmetro para as pessoas que estão nos assistindo entender, no governo passado, o número de cargos que se tinha, a cada 170 habitantes, nós tínhamos um cargo comissionado. Hoje, no governo Gás, a 592 habitantes, nós temos um cargo comissionado. Mas por tudo isso que você diz, que talvez foi o equívoco do governo fazer a reforma no governo passado, tivesse assumido a máquina, deixar ela andar, para poder você fazer o conserto dela, a gente quis fazer antes e agora a gente está pagando um preço. Então, a questão dos espaços, por exemplo, nós tínhamos que falar em 1.350 cargos, a prefeitura da capital, ela gira em torno de 800 cargos. Então, é impossível um governo tocar uma máquina com 900 cargos. E ainda, estou dizendo aqui que eu na reunião coloquei que a gente poderia, inclusive, fazer um aumento, porque, de certeza absoluta, teremos outro desgaste até o final do ano de aumento de cargos. E eu estou torcendo que a economia melhore, que as coisas andem, e o governo precisa aumentar também os espaços. Perfeito. Tem aqui uma pergunta, a pessoa não se identifica. Eu peço, por gentileza, você que nos passa os WhatsApps, coloque o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está. Pergunta para o líder do governo por que ainda não pagaram as rescisões das pessoas que foram exoneradas do governo passado. Qual resposta que o líder do governo teria para dar? Olha, inclusive o governador já pegou o Estado com algum déficit na questão dos 13º, que não foram pagos, né, foram pagar. Foi feito um reescalonamento desses pagamentos, acho que o governo vem cumprindo com isso. E, logicamente, os valores devem ser altíssimos. Eu dou um exemplo, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Só as rescisões da Assembleia Legislativa passam de 5 milhões. E a Assembleia também está com dificuldade de pagar. Agora o presidente Nicolau tem feito todo o esforço possível de a gente fazer um reescalar, pagando do menor até o maior, para a gente poder quitar essa dívida, que ela é líquida e certa. Você trabalhou, tem a rescisão, você precisa receber. Vai ter que pagar, né? Tem que pagar, ele vai ter que pagar. E é uma despesa a mais que o governo vai ter que desembolsar. Tem uma outra pergunta aqui, Tchê. Ela não chega a ser agressiva. Não, tem aqui, o Lira pergunta o seguinte, ela não chega a ser agressiva, mas dá uma alfinetada em relação a essa questão dos cargos. Qual seria a esperança dos acreanos que elegeram esse governo, inclusive eu votei nele, ele diz, sobre quem estudou e não tem emprego, mas tem emprego para os cargos comissionados? Olha, essa questão dos cargos comissionados e a determinação do governo Gladson, inclusive, na conversa que nós tivemos, chega muitas informações, né? Tem gente que tem cargo comissionado e não está trabalhando, tem outros caras que não têm um nível superior e tem um cargo X. E existe essas conversas. Agora, logicamente, o que nós precisamos? Não tem outra forma de a gente melhorar, e quem estudou, quem fez faculdade, de a gente melhorar a nossa economia. Se a gente não melhorar a nossa economia, vai ser difícil. Todos os dias na Assembleia Legislativa, no nosso gabinete de deputado, as pessoas com currículo e com pessoas com vamos dizer assim, com capacidade, com pós-graduação, enfim, buscando emprego. E qualquer um, eu quero qualquer coisa, eu preciso ganhar, porque a gente tem um ditado que a gente está usando muito, que eu uso muito, que ou você paga com energia ou você almoça. Entendeu? Olha a dificuldade que nós entendemos. Então, o governo federal, se ele não olhar para a política de geração de emprego e renda,
porque as famílias que gastam, é o trabalhador que vai ao mercado, que o mercado vendendo, ele vai à indústria para trazer. E essa geração é muito rápida. Então a gente precisa melhorar a economia, nós precisamos gerar emprego e renda, senão a gente não vai... Tem muitas perguntas aqui relacionadas a essa questão, fazendo essa relação. Aqui o Adilson Silveira fala, não podem fazer o concurso do IAPEM, mas podem contratar cargos comissionados. E é sempre essa equação relacionada à capacidade e os cargos comissionados com relações políticas que interessam a vocês, né? Essa questão, inclusive, dos concursos públicos, a gente tem avaliando, e a gente tem discutido muito na questão do governo, a gente está no prudencial, a gente está na lei. Então, hoje é muito difícil, inclusive, a contratação. O Gladson, nessa nossa reunião, o governador diz o seguinte, não vamos aumentar a carga porque eu não tenho como contratar. Mais que isso eu não vou conseguir contratar, que está na prudencial, entendeu? Você não pode passar. E aí o CPF é do governador que está em jogo. Então a gente tem dificuldade, a gente precisa melhorar, nós precisamos melhorar a nossa economia, precisamos melhorar a nossa receita para o governo. Tchê, a relação do parlamento com o Palácio Rio Branco. O ex-líder, o deputado Gélio Diniz, me perdoe a franqueza, mas ele parece não ter feito nenhum esforço para melhorar a harmonia entre esses dois poderes. Você chega com a ideia do diálogo, aliás, até exagerou um pouco nessa ideia de se aproximar da oposição, dizendo que as suas referências eram Moisés Diniz e Edivaldo Magalhães, que são duas figuras de referência na oposição, né? Agora na oposição. Não, o fato é que criou-se uma expectativa com o teu nome de que melhorasse esse diálogo entre os parlamentares e entre os parlamentares com o gabinete civil do governador. Inclusive, essa semana, você reuniu a base junto com os gestores do governo do estado. Mas e aí? Você acha que tudo isso reunido foi preciso colocar mais 450 cargos para poder dar uma quietada na rapaziada, é isso? Não, acho que não é por aí não, mas é assim, primeiro o Gélio Diniz, aqui eu quero fazer uma referência, é um grande líder, né? Ele foi muito combativo lá na oposição. O que eu entendi logo que eu cheguei é de que as pessoas, elas acabavam sendo da oposição e cuidando um pouco do seu quintal, e nós precisamos cuidar de um governo, nós temos todo um governo para cuidar hoje. E esse convite que o governador Gladson, o Major Rocha me fizeram para mim assumir a liderança, a gente colocou algumas coisas que a gente pensa da política. Nós não podemos mandar, por exemplo, uma mensagem do governador para a Assembleia, um projeto, sem a gente discutir com a nossa base. Mudar um pouco esse parâmetro de chegar tudo a toque de caixa e a gente aprovar com um toque de caixa. Não, a própria reforma ou vamos dizer, a alteração que o governo vem fazendo, a gente foi discutir com os técnicos do governo, e mesmo discutindo com técnicos, a gente tem muita sugestão para fazer. E o exemplo está aí da LDO. É pela primeira vez na história, né, do parlamento que a LDO chega no tempo certo, nós vamos ter tempo de receber, de as pessoas opinar, nós vamos ter tempo de fazer nossas emendas, e tenho certeza que com esses ajustes o governo vai errar menos. Tem coisas que são muito simples, você mesmo já sabe disso, da experiência que tem. Ontem o deputado Luiz Gonzaga fez duras críticas ao secretário de Estado de Saúde, mas são situações assim que às vezes a gente nem acredita, porque é um telefonema que não se atende, é um retorno que não se dá sobre alguma demanda. A coisa é um pouco mais simples e parece que o governo não entende esse tempo do parlamento. A impressão que dá é essa. Eu acho assim, eu concordo contigo nesse sentido, e aí eu sei dos meus pares lá, isso também a gente está tentando equacionar essa relação parlamento com os secretários. É impossível a gente estar no parlamento, por exemplo, ouvindo um discurso de oposição, e a gente, em tempo real, a gente não consegue dar o feedback. Então isso aí também a base está ajustando, o governo está trabalhando em cima disso para a gente poder ajustar. Também são secretários novos que não estiveram em outros cargos. O governo do passado ele tinha mais esse aparelhamento, era mais fácil, mas eu tenho certeza que isso aí vai melhorar e vai melhorar muito ainda. E para terminar a nossa conversa, só o erro do tom também do governo, né? Semana passada o próprio secretário de Estado de Infraestrutura foi até o parlamento numa coisa mal construída, mal planejada, acabou não sendo harmônica a visita. Acho que a intenção dele foi uma,
das melhores intenções possível, mas o tom saiu completamente equivocado. Tudo isso são problemas que acabam caindo no seu colo de líder. Né? A gente tem feito contato, nós estamos fazendo as visitas à secretaria, temos um modelo, nós precisamos reunir com os deputados da base para poder passar para os deputados da base todo o planejamento, tudo o que tinha na secretaria, o que nós queremos agora, para a gente poder nos ajudar no discurso. Né? A gente sabe da boa intenção do governo Gladys Camili de acertar, desse estado andar, dessa geração de emprego, dessa questão do agronegócio. E eu tenho certeza que daqui a uns dias a gente volta aqui com boas notícias. Obrigado, Tchê, porque até agora a oposição nem trabalhou, hein? Vamos lá. Vai nos ajudar muito a oposição. Gazeta Entrevista volta aí, instantes.